É um projeto do IBAMA sobre tratamento de esgoto. E aí eu dei uma modificada nesse projeto, tirei um pouco para usar um pouco mais de matéria que a gente chama de lixo, que vai para o meio ambiente. E aí eu introduzi essa matéria nesse projeto do IBAMA para transformar uma caixa que é chamada de fossa em uma caixa ecológica de tratamento de esgoto. Esse é o projeto. Eu não vou nem entrar no assunto sobre cálculos de quantidade do tamanho da caixa, porque a gente vai disponibilizar um PDF, vai estar no finalzinho ali, porque se eu ficar falando também, pessoa, você pode esquecer e tem que vir aqui nesse ponto do vídeo aula para poder saber a respeito. Aí é só você clicar no finalzinho, tem um PDF lá com todas as informações sobre cálculo de tamanho, de distância, de tudo, quantidade de material que você vai usar, o que material que pode ser usado. Às vezes você mora em um lugar que tem um tipo de material, você vive em outro que tem outro tipo de material. Aí isso tudo vai estar no PDF ali para a gente explicando tudo certinho, batatinha a batatinha para vocês. A princípio é feito um buraco no chão, ela tem que estar no nível bem mais baixo que o do banheiro, porque é a lógica, né? Para não ter que usar a bomba. A descarga sai do banheiro, naturalmente vai chegar até o local dela. O material ideal mesmo para que funcione, né? que surge, que dá resultado nela, é a borracha através do pneu, garrafas, porque a gente constrói uma parte das paredes com as garrafas, e a garrafa PET, que é a garrafinha também, copo de plástico, tudo que é de plástico que seria ruim para a gente dispensar no meio ambiente, eu consegui desenvolver para usar nessa caixa. Aí é o plástico, o vidro e a borracha, essas três matérias. No local a gente faz um buraco aqui, eu fiz um buraco de 2,80 por 3,20, 3,60, desculpa, 2,80 por 3,60. Eu iria até fazer um buraco maior, mas não há necessidade. Esse que a gente fez aqui está perfeito para o que a gente vai apresentar aqui. Para você construir uma caixa dessa, o ideal seria chamar gente da comunidade para fazer mutirão, porque é um serviço pesado. Quem não tem experiência, quem nunca fez, quem não tem costume de trabalhar na terra,
E aí ela vai ter dificuldade, porque não é fácil você abrir um buraco no chão com mais de metros de comprimento e com metro de profundidade, porque o terreno ele pode ter vários obstáculos. Pode ter raiz, pode ter entulho, pode ter às vezes até encanamento. Então a pessoa tem que ter uma certa experiência para, antes de fazer o buraco, saber onde ele vai cavar para não ter problemas no futuro. Uma observação importante a ser feita antes de cavar esse buraco. O tempo que a pessoa vai levar para cavar esse buraco aí vai de acordo com se ela vai cavar sozinha, se ela tem experiência em cavar um buraco, ou aí depende. Se o cara for bom, né, se ele souber fazer, tiver experiência, em um dia ele faz o buraco, o outro dia ele constrói a caixa. Agora, se for mais pessoas, 4 pessoas, por exemplo, de repente na parte da manhã esse buraco fica pronto e na parte da tarde as paredes ficam prontas. Aí o tempo em relação à construção dessa caixa, ele não tem muita regra, ele vai depender de como ele está sendo construído. Nós temos que usar, infelizmente, para vedar essa caixa, para que a água, o esgoto não vaze para o meio ambiente, a gente necessita de um certo material colante para unir as garrafas de vidro ou vidro de para-brisa de carro que a gente está usando também nas paredes. E aí eu estou usando cimento, só que é uma quantidade mínima de cimento. Chega a ser insignificante, porque um saco de cimento e a gente consegue construir uma caixa que atinge aí 50 pessoas dando descarga nessa caixa. E então com um saco de cimento a gente consegue fazer tudo. Aí é bem pouquinho mesmo, mas é necessário usar um pouquinho desse cimento. Porque o cimento também não deixa de ser tipo natural também, porque é pedra moída, né? Ela é uma pedra em pó. Ela não existe uma química nela para a gente falar que está introduzindo uma química para a caixa deixar de ser ecológica, não é? Então o cimento é 100% natural e acaba que fica encaixando também, ficando no projeto biodegradável, né, e ecologicamente correto. Eu usei aqui pneu, eu usei 38 pneus. Eu fiz 2 canudos dentro da caixa, a gente tá com o projeto aí na videoaula. Então tem os pneus e depois a gente deve ter o quê? Umas 1000 garrafas de vidro que estão espalhadas por toda a construção dela. Nós temos umas 2000 garrafas de PET, entre garrafinha de 1 litro, de meio litro, de 2 litros, de 5 litros, porque são vários os galões que a gente está utilizando. Independente do tamanho, do formato, do estado que ele esteja, pode estar sujo, rasgado. Aliás, a gente tem até que furar eles, tirar as tampas para poder sair o ar para a água, usar o espaço dele como armazenamento de água. E no final a gente planta as bananeiras em cima, a raiz da bananeira desce por entre essas garrafas que vão estar cheias d'água e suga toda essa água através das raízes. E aí, depois desse buraco feito, eu construí as paredes, eu usei
uma grande parte com para-brisa de carro e uma parte com garrafas para me travar os para-brisas no barranco. Fechando as paredes, eu fiz o piso da caixa, também usando para-brisas com um pouco de massa de cimento, e vedei toda essa caixa. É uma caixa blindada que não tem como a água sair dela. Primeiro passo, depois da caixa estar pronta, vem os pneus, que eles são colocados da maneira em pé, fazendo-se 2 canudos dentro dessa caixa. Aí vem a parte das garrafas PET, que é o lixo, saco plástico, sacolinha, garrafa de vidro também, vidro de perfume, tênis velho. Você vai jogando tudo para preencher esse espaço entre o piso da caixa até a superfície do pneu, que ele é colocado em pé. Então, do piso da caixa, onde ficou o vão no centro, entre os 2 canudos de pneu, a gente preenche esse espaço todo com garrafinha, com copinho, com saquinho, com lixo, vai jogando tudo para que a água circule naquele emaranhado de coisas. E em cima desse emaranhado dessas garrafas a gente joga a terra até encher o buraco para chegar na base, e aí a gente planta 3 mudas de bananeira. Está pronto o projeto. Quanto mais o tempo passar, mais essas bananeiras vão precisar de mais água, porque elas vão se reproduzir, e uma bananeira por dia, uma bananeira adulta, ela precisa de aproximadamente entre 16 a 20 litros de água para ela sozinha, para ela se manter saudável. E aí, se a gente tem 3 bananeiras, a gente necessitaria então de até 60 litros de água diários nessa caixa para alimentar essas 3 bananeiras. E de acordo com que o tempo vai passando, que a gente vai jogando mais água na caixa, as bananeiras se reproduzem e precisam de mais água, cada vez mais água, automaticamente. Isso é uma lógica, né? Então ela trabalha junto com o aumento do fluxo da caixa. Conforme o tempo vai passando, a gente vai depositando mais água nela, ela vai abastecendo, mas as bananeiras também vão crescendo junto. Aí elas vão crescendo junto, dali a pouco elas já começam a sugar toda essa água. Quando o nível da água subir, a bananeira cresceu, que vai levar uns 2, 3 anos, aí a raiz da bananeira chega nessa água e suga automaticamente cada pé 20, 18, 20 litros por dia. Então é um processo que é feito junto entre a bananeira e a gente dando descarga nesses banheiros, que vai ser o caso aqui, né, de mais pessoas. E aí esse tamanho da caixa é calculado nessa necessidade. Se é uma casa de simples, com 5 pessoas, uma família para 5 pessoas, aí uma caixinha pequena com 1,20 m de largura por 2 de comprimento está ótimo. Ela tem 1 metro de profundidade, e essa caixinha para uma família simples, assim, uma comunidade, por exemplo, é um espaço pouquinho que vai utilizar no quintal, e além da pessoa olhar no quintal, ela vai ver uma moita de bananeira no quintalzinho dela. Ela pode ter o quintal todo cimentado, pode ter o jardim, pode ter a hortinha de verdura dela, e do lado tem uma moitinha de banana ali que não vai estar incomodando absolutamente em nada, não é, no quintal dela, muito pelo contrário, está fazendo sombra. E a bananeira é uma árvore que não produz sujeira, assim, que a gente chama de sujeira, né? Porque uma árvore, ela solta muitas folhas, muitos galhos, casca. Tudo isso que cai no nosso quintal nos incomoda, porque principalmente as mulheres que têm que varrer o quintal todo dia, manter o quintal limpinho, a bananeira não tem esse problema. É uma das únicas árvores que não solta folha, que não solta casca, que não solta absolutamente nada. A folha dela dobra e fica no tronco dela, pode dar vento, pode tudo, que você não vai ver folha de bananeira pelo quintal. Então ela é ótima para você colocar num quintalzinho seu, e além dela estar ali no seu quintal embelezando, ela vai te produzir uma fruta deliciosa, super saborosa, nutritiva, e ainda faz sombra no seu quintal, tá? E cuida do seu esgoto, que é o mais importante, né? Que você poderia estar jogando esse esgoto no rio, ou no mar, ou no meio ambiente, em algum poço, em algum açude. Essa bananeira está sugando esse esgoto, deixando tudo perfeito para esse mundo maravilhoso que a gente vive.
parece impossível, parece difícil, mas a gente nunca está sozinho, não é? Você sempre tem o apoio da sua comunidade, você sempre tem o apoio de comércio que fica perto de sua residência. E aí a comunidade é muito importante, você integrar a sua comunidade junto do projeto. Por quê? Porque todo mundo sempre tem uma garrafa de alguma coisa em casa para jogar no lixo. Todo dia isso acontece. E aí, se você troca uma ideia com os seus vizinhos, com a comunidade, ao invés de jogar no lixo, faz um projetinho, um programa, fala com todo mundo e guarda. Vai guardando no cantinho da casa ali, uma sacolinha, a pessoa leva para você a sacolinha, te entrega lá, você guarda num cantinho. Quando você vai furando o buraco, você já vai jogando, pondo do lado ali as garrafas. Pneu, borracharia, você pode ir numa borracharia perto da sua casa, conversar com o borracheiro, ele não sabe o que fazer com os pneus que sobram na borracharia dele. Aí você troca uma ideia, pega um carrinho, pega uns amigos, chama os amigos, ó, vamos buscar um pneu ali na borracharia. Todo dia você pode pegar 2, 3 pneus, uma semana você vai estar com o material ali, os pneus ali disponível para você. Os bares, a mesma coisa, sempre toda rua tem um bar, toda comunidade tem um bar, um supermercado. Chegar no supermercado e dar um toque, ó, vai sobrar garrafa aí que você põe no lixo. Pô, vai sobrar aqui, não tem problema estar quebrada, porque você pode usar quebrada também. Aí você consegue reunir tudo e trazer esse material de graça. Simplesmente o seu tempo de ir atrás, né, de conversar com a comunidade, de conversar com os donos dos bares e resgatar esse material que seria jogado no meio ambiente, onde você vai construir essa caixa para cuidar do seu esgoto. Dá uma olhada nas ruas, a quantidade de carros que a gente tem no mundo circulando. Todos esses carros um dia vai trocar um para-brisa. Então 20% desses carros tem problema de para-brisa, eles trocam. As oficinas que fazem esse trabalho, eles não têm o que fazer com esse para-brisa que é retirado do carro. Às vezes cai um pedacinho de cimento ali, gruda, o cara tem que trocar. Bate uma pedrinha, dá um risquinho, o cara tem que trocar. Essa fábrica, essa oficina que eu fui aqui em Florianópolis, todo dia eles jogam fora 2 caçambas cheias de para-brisa. Tem muito para-brisa que é preciso destinar ele para uma coisa útil, né? Para que ele seja beneficente ao meio ambiente, a nós. Aí eu descobri essa maneira de usar ele nas paredes. Outra coisa, se eu fosse fazer as paredes todinhas também só com garrafa, dá para fazer também, fica ótimo, porque a gente tem muita garrafa. E aí o tempo que as garrafas, se eu for fazer uma caixa muito grande, ela vai me tomar bastante tempo, porque garrafa por garrafa, tijolinho por tijolinho. Mas faz também, fica top. Se eu não tenho para-brisa, eu vou fazer com as garrafas. Se eu tenho para-brisa, eu posso mesclar os dois. Na emenda do para-brisa com a garrafa, ao invés de eu pôr só um pouquinho de massa, eu já ponho garrafa ali para poder aumentar a emenda para não ter problema de vazamento. Aí eu tenho certeza de que eu não vai ter vazamento naquela emenda. Mas se caso a pessoa não tenha disponibilidade de muitas garrafas, ele pode fazer só de para-brisa também a parede, colar tudo certinho, que ele não vai ter problema. A caixa vai funcionar perfeitamente. Mas se tiver garrafa, pode pôr também, porque vamos tirar a garrafa do meio ambiente também, né? E a intenção minha é tirar o vidro, né? Pode ser garrafa, para-brisa, copo, prato, pode ser de tudo. Mas é jogar para dentro da caixa para que ele vai fazer a função perfeita que o meio ambiente vai agradecer. Elcio Ramos dos Santos, bioconstrutor, pedreiro, músico, e aí vai.